Você vai morrer. Não é ameaça, não é provocação. É o único fato sobre a sua vida que tem certeza absoluta, mais certo do que qualquer plano que você fez, qualquer objetivo que você traçou, qualquer coisa que você acredita sobre si mesmo. E ainda assim, é o fato que você mais ignora. Não por covardia necessariamente. É que a vida moderna foi construída, em grande parte, para que você não precise pensar nisso. Há sempre mais uma notificação, mais uma tarefa, mais um episódio, mais uma coisa para fazer amanhã. O barulho é constante. E enquanto o barulho não para, a pergunta não aparece. Mas ela está lá. Martin Heidegger passou a vida inteira argumentando que ignorar essa pergunta tem um custo. Um custo que você paga não na hora de morrer, mas agora, na forma como você vive. Heidegger nasceu em 1889, numa pequena cidade da Floresta Negra, na Alemanha. Filho de um sacristão, cresceu numa comunidade rural e religiosa e passou a vida inteira com uma tensão entre o simples e o complexo, entre o caminho de terra que percorria perto da sua cabana e as ideias mais densas que a filosofia ocidental já produziu. Ele é difícil. Seus textos são deliberadamente resistentes. Ele acreditava que a linguagem comum havia se tornado tão automatizada que precisava ser quebrada para que as perguntas reais pudessem aparecer. Mas no centro de tudo que ele escreveu, há uma ideia que, quando você entende, não sai mais da cabeça. Ele chamava de ser para a morte. A maioria das pessoas pensa na morte como algo que acontece no fim. Um evento futuro, distante, que você vai encarar quando chegar a hora e que até lá pode ser deixado de lado. Heidegger dizia que essa é a maior ilusão que existe sobre a existência humana. A morte não está no fim esperando. Ela é uma possibilidade que você carrega agora, a cada momento. Não no sentido ansioso. Não é para ficar com medo de morrer a todo instante. É no sentido estrutural. Você é um ser que pode não ser. E essa possibilidade, quando você a olha de frente, muda completamente como você se relaciona com o tempo que tem. Pensa assim: se você tivesse certeza de que vai viver para sempre, qual seria o peso de uma escolha? Você poderia sempre adiar, sempre tentar depois, sempre deixar para quando as condições forem melhores. A eternidade torna tudo igualmente urgente, o que é o mesmo que dizer que nada é urgente. A finitude é o que cria peso, é o que faz com que essa conversa, esse dia, essa escolha, importem, não porque são os últimos necessariamente, mas porque poderiam ser. Heidegger identificou duas formas de existir diante dessa realidade. A primeira, ele chamava de existência imprópria. É o modo padrão, o modo em que a maioria das pessoas vive a maior parte do tempo. É quando você está tão imerso no que ele chamava de o impessoal, o que se faz, o que se pensa, o que se quer de acordo com todo mundo, que perde o contato com a própria existência. Você faz o que se faz, quer o que se quer, vive como se vive, sem parar para perguntar se é isso que você escolheria se soubesse que o tempo é limitado. A segunda forma é a existência própria. É quando você deixa a consciência da morte entrar, não como desespero, mas como clareza. Quando você para de viver no automático e começa a fazer escolhas que são realmente suas, sabendo que o tempo que você tem é finito e que cada hora gasta no que não importa é uma hora que não volta. A existência própria não é permanente. Ninguém vive nela o tempo todo. Mas os momentos em que você a toca, quando algo te lembra da sua finitude e você para, realmente para, são os momentos em que você está mais vivo. Tem uma palavra em alemão que Heidegger usava e que não tem tradução direta: Angst. Não é ansiedade no sentido clínico moderno. É uma experiência muito específica, a vertigem que você sente quando, por um instante, você percebe que poderia não existir, que a sua existência não é garantida, não é necessária, não é eterna. É diferente do medo. O medo tem objeto. Você tem medo de algo específico.
O Angst de Heidegger não tem objeto. É o desconforto puro de ser um ser finito num mundo que continua depois de você. E ele dizia que esse desconforto, em vez de ser evitado, deveria ser habitado, porque é ele, e não o conforto, que te acorda. Quando você está confortável demais, você dorme, você executa, você cumpre a programação. O Angst é o alarme que diz: você tem uma vida. Uma. O que você está fazendo com ela? Agora coloca isso em termos práticos. Você tem coisas que quer fazer e que está adiando. Não por falta de tempo, por falta de urgência. Porque, no fundo, você age como se houvesse uma versão futura de você que vai fazer essas coisas quando as condições forem certas, quando você estiver mais pronto. Heidegger perguntaria: e se não houver essa versão futura? Não como morbidez, como honestidade. A conversa que você precisa ter com alguém e não teve. O projeto que você começou 3 vezes e abandonou. A vida que você quer viver e que continua sendo adiada para depois de alguma coisa que nunca chega. A finitude não é um argumento para o desespero. É um argumento para a presença, para parar de viver em rascunho. Heidegger também escreveu sobre o que chamava de queda, a tendência humana de se deixar absorver pelo cotidiano de tal forma que você esquece que está existindo, que você está aqui, agora, numa vida que é sua e que tem duração limitada. A queda não é má fé, é gravitacional. O cotidiano puxa, as tarefas puxam, as obrigações puxam. E é muito fácil passar dias, semanas, meses sem um momento de contato real com a pergunta: isso é como eu quero usar o tempo que tenho? Ele não dizia que o cotidiano é ruim. Dizia que o cotidiano sem consciência é uma forma de morte antecipada. Você está presente fisicamente, mas ausente existencialmente. E a diferença entre os dois, entre estar vivo e estar existindo, é exatamente o que a consciência da finitude pode abrir. Heidegger morreu em 1976, aos 86 anos, na mesma região onde nasceu. Pediu ser enterrado na cidade natal, numa cerimônia simples, perto da igreja onde o pai havia trabalhado. Há algo coerente nisso. O homem que passou a vida argumentando que a morte deveria ser vivida como própria, não delegada, não evitada, não transferida para o impessoal, escolheu uma morte que era reconhecivelmente sua. Você não precisa esperar a morte chegar para fazer o mesmo com a vida. A finitude não é o problema, é o convite. O problema é continuar adiando a resposta.